Eu sou o Diogo Dias, eu sou sócio líder da área Risk Advisory Solutions da KPMG. Queria dar bem-vindo a todos aqui para o nosso primeiro evento da websérie The KPMG Risk Journey. Depois, acho de algum tempo aqui, acho que um ano de pandemia, nós passamos a discutir aí faz quanto tempo que nós não discutimos com nossos clientes sobre os novos riscos que apareceram no ambiente de negócios, né? Tivemos muito webinars no começo da pandemia, muitas mudanças nos riscos que existem hoje, mudança na cultura, mudança nos processos e tecnologia. Então, a gente achou interessante a gente incluir vários tópicos neste mês, que nós consideramos aqui um mês da KPMG da jornada de riscos. Então, pretendemos aqui trazer vários temas que são relevantes para o dia a dia das empresas. Também já queria pedir desculpa pela nossa mudança de data, né? Nosso evento deveria ter começado em outra data, nós mudamos pelas questões aí de pandemia, realmente nós tivemos algumas mudanças do governo de última hora e não queríamos realmente que atrapalhasse o dia a dia de todos, então a gente fez alguns ajustes aí, fazendo algumas alterações de data. Eu queria passar para o próximo slide. Quem eu vou ter aqui hoje apresentando comigo é o André Coutinho. André Coutinho é o líder. Seu slide. O André Coutinho, que é o nosso líder de advisor na KPMG do Brasil e da América do Sul. Coutinho aí, ele tem um histórico, aí acho que muita gente que está nesse webinar aqui conhece o Coutinho. Ele começou na nossa área de riscos, aí hoje ele tem uma responsabilidade maior, mas muita experiência nesse setor. Vai falar um pouquinho para a gente aí da nova realidade, como que ele enxerga aí, o que essas mudanças que nós tivemos nesse último ano intenso aí vai ter no nosso ambiente de negócios, para as áreas de governança, riscos, compliance, nossa atuação, tudo isso. O nosso Lúcio, especialista e sócio-líder da nossa área de Financial Risk Management na KPMG do Brasil também, vai trazer aí um pouquinho sua experiência em todos os temas, em todos os webinars também, especialmente aí nos expertise no setor financeiro. Próximo slide, por favor. E hoje, para começar a nossa apresentação, nós temos o Sidney Ito, que é o nosso sócio responsável por gestão de riscos e governança corporativa no Brasil. O Ito aí tem uma atuação de longa data aí com conselhos de administração, comitê de auditoria. Então, ele vai trazer um pouquinho da visão dele aí de como esses riscos estão emergindo e estão na agenda do conselho de administração, comitê de auditoria, como que as áreas são esperadas que elas atuem para mitigar esses riscos e o que ele está vendo de mudança nesses últimos meses, nesse último ano aí de pandemia. E eu queria passar agora para o André Coutinho falar um pouquinho da agenda, se ele puder passar a agenda para a gente aí. E a gente... Legal, Diogo. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Tivemos uma quantidade bastante expressiva aqui de inscritos e a KPMG tem muita honra de tê-los aqui participando desse KPMG Risk Journey. Como o Diogo bem disse, né? A gente foi acumulando diversas experiências aí ao longo principalmente da pandemia, né? Os processos eles foram sendo cada dia mais desafiados e nós trabalhamos bastante com gestão de risco, a gente percebe como ficou mais difícil, mais complexo o nosso dia a dia. Então, a ideia foi trazer aqui uma temática muito atual, né, muito relevante para o trabalho de todos vocês, para todos que lidam, né, com GRC, com a parte de compliance, de risco, auditoria interna, controles, e mesmo para executivos, membros do comitê de auditoria, conselheiros, que obviamente tem que estar acompanhando, né, o dia a dia, a evolução desses assuntos de gestão de riscos e como que isso se aplica na prática num ambiente que foi absolutamente transformado, seja pela pandemia, que acelerou a transformação digital, seja pela complexidade dos negócios, seja pela economia, seja pelas as diferentes formas, né, as maneiras de se trabalhar que se tem hoje, principalmente trabalho remoto. E quando a gente olha tudo o que mudou, né, no cenário hoje em dia, a gente percebe que grandes riscos, novos riscos emergentes surgiram e vão continuar surgindo a cada dia. Então, pensando nisso, nós montamos uma agenda que
Hoje começa, né, com a apresentação do Sidney, que daqui a pouco eu vou apresentá-lo aqui formalmente, mas ele vai falar sobre Top Emerging Risks de 2021, também com esse olhar, né, do reflexo que a pandemia trouxe aos nossos clientes, né, sempre com esse olhar, nessa preocupação de endereçar temas relevantes aos nossos clientes, nos mais diversos setores, mas também de que forma que a gente propõe aqui algumas soluções, né, algumas ideias interessantes que possam apoiá-lo no dia a dia. Então, hoje é o Top Emerging Risk. Depois, no dia 8 de abril, nós vamos trabalhar com a agenda de Cyber Risk. O Ito vai falar bastante sobre cyber também, né? Então, não sobre o assunto técnico, mas da importância de cyber no contexto geral. Não dá para falar que hoje qualquer empresa de qualquer setor, de qualquer porte, que não esteja falando sobre cyber risk, privacidade de dados, né? E temas relacionados. Então, isso será no dia 8. A terceira sessão será no dia 13 de abril. A gente vai falar bastante sobre fatores de risco, né? Como identificar os fatores de risco e também como trabalhar na prevenção da materialização dos riscos, que é um tema sempre muito atual, né? No dia 15 de abril, teremos um espaço para falar de ESG, super importante, né? Está na agenda de todos os executivos também, de todos os conselheiros, e nós que trabalhamos com gestão de riscos também temos que nos preocupar de que forma que isso interfere no nosso dia a dia, né? No nosso plano de trabalho, quais são as conexões que existem diversas conexões. A gente vai trazer tanto a estratégia de ESG, mas também a aplicação prática no tema de gestão de risco. No dia 19 de abril, o assunto será fraudes e golpes, quais os riscos que existem hoje nesse cenário, né, relacionados a fraudes e golpes. Teremos nosso time de especialistas da nossa área de forensic, desenvolvendo aqui, né, e fazendo aqui para vocês sempre de uma forma bem prática, né, quais são os temas que têm ocorrido com mais frequência, e novamente uma visão, né, de apoiá-lo, né, na prevenção dessas fraudes e golpes. Os fraudadores estão cada dia mais criativos, né? A gente arruma um jeito de fechar a porta, eles abrem uma outra. Então, a gente tem que estar acompanhando toda essa evolução. No dia 22 de abril, o tema será os desafios de gestão de riscos financeiros e o Open Banking. O Lúcio Anacleto já foi apresentado aqui pelo Diogo, ele vai depois conduzir também a parte de perguntas e respostas. O Lúcio é nosso líder da área de Financial Risk Management. Então, aqui será um debate muito voltado a riscos financeiros, né? E é um debate extremamente importante. A gente está numa situação de fragilidade, globalmente falando, na economia, né? Desemprego, situações mais difíceis na cadeia de fornecimento. Quer dizer, tudo isso traz novos riscos e riscos financeiros importantes que o Lúcio vai trazer aqui com o time de especialistas de Financial Risk Management. No dia 27 de abril, o assunto é gerenciamento de riscos de terceiros, né, que a gente chama aqui de Third Party Risk Management, também com uma abordagem bem voltada à identificação, né, e à administração, à gestão de riscos relacionados às nossas atividades com terceiros. E são muitos, né, os terceiros com quem a gente se relaciona hoje em dia. Aqui mesmo na KPMG, em poucos anos, a gente acabou tendo uma explosão aqui de alianças, principalmente com as empresas de tecnologia. E, obviamente, todos vocês também devem experimentar algum tipo de situação como essa. Obviamente que isso é ótimo para os negócios, né? Sem dúvida nenhuma, é ótimo para os negócios, mas a gente tem que também fazer o processo todo de risk management necessário para uma atividade como essa. No dia 29 de abril, a gente vai falar sobre continuidade dos negócios, o avanço das operações digitais. Eu também acho que essa questão de tendências de tecnologia, está todo mundo falando sobre isso é super importante, mas quais são as grandes tendências que a gente está percebendo agora que impactam o dia a dia da gestão de risco, né? E, obviamente, a gente vai abordar aqui também a gestão de crises, né? O plano de continuidade de negócio. Eu acho que nenhuma grande corporação duvida hoje em dia dos benefícios da gestão de crise, né? Depois de tudo que a gente passou aí nos últimos meses, acho que fica evidente a importância desse trabalho. E, para finalizar, no dia 4 de maio, nós vamos falar de gestão de riscos 2.0, versão turbo aqui, né, Diogo? A gente vai falar sobre a interconexão dos riscos, uma nova abordagem de Enterprise Risk Management, muito interessante, uma abordagem bastante dinâmica, né? Até para usar aqui os termos da moda, né? Bastante ágil, né?
com uma visão de construção onde a gente acompanha, né, muito mais de perto o desenrolar de cada um dos riscos e como está sendo feita a gestão. Então, a gente vai ter aqui no dia 4 de maio o nosso time de Enterprise Risk Management falando sobre esse assunto tão importante. Então, acho que é isso. Muito obrigado a todos pela participação. Acredito que será aqui uma experiência muito interessante. E agora eu vou passar para o Ito, Sidney Ito, que muitos de vocês conhecem, né, com projetos relevantes no mercado de governança corporativa, de gestão de riscos. Nosso líder do Audit Committee Institute, já há muitos anos, né, trabalhando no desenvolvimento das boas práticas de comitê de auditoria, de conselhos fiscais, de conselhos de administração, e também liderou a nossa área de riscos por muitos e muitos anos, né, todos aqui tiveram o prazer de trabalhar com isso na liderança da área de risco. Então é isso, obrigado a todos, Ito, passo para você, boa apresentação. Obrigado, Coutinho, e obrigado a todos aí pela presença e participação, grande satisfação estar com todos vocês e sempre discutir esse tema, né, que é apaixonante de discussão, até pelas próprias circunstâncias e pelas circunstâncias desse momento aqui, de ser apaixonante, como a gente consegue mitigar e como conseguimos endereçar esses riscos que vão surgindo a cada dia aí na nossa vida, não só na nossa vida, mas no nosso negócio também. Então, a ideia de falar de Top Emerging Risks é dizer o que são os riscos emergentes para 2021. 2021 já começou, mas sempre pensamos, né, que riscos surgem, né, o que nós falamos em inglês, no termo em inglês, risk around the corner, né, ou seja, aquele risco que quando eu viro a esquina, ele de repente aparece, eu não estou preparado e pode me trazer uma surpresa muito desagradável ou um prejuízo bastante significativo. Então, a ideia aqui dessa apresentação, e obviamente à disposição de vocês para perguntas, é falarmos um pouco sobre essa situação. Então, vale a pena começar lembrando de alguns fatos que com certeza não estava na matriz de risco ou estava em poucas matrizes de risco de algumas empresas ou mesmo das pessoas, né, se elas fossem fazer uma matriz de risco no momento que eles surgiram. Vamos lembrar em 1990 do Plano Collor, né, que surgiu de repente e trouxe um efeito significativo para todos nós aqui, né? Vamos lembrar de 2001, quando teve o ataque terrorista e o efeito significativo que teve no mundo. Vamos lembrar de 2006, do ataque do PCC em São Paulo, que parou a cidade de São Paulo por 2 dias, né, e com efeitos significativos posteriormente também. A crise econômica mundial de 2008, que muitos falavam, mas no momento que ele ocorreu, pegou muita gente surpresa ou afetou significativamente o mundo e por um longo tempo. Vamos lembrar do Lava Jato, né, que foi uma mudança bastante significativa nas questões anticorrupção no Brasil e ele vai tendo os efeitos hoje também, né, uma mudança muito significativa até nas questões de compliance e de governança, né, para as empresas de uma forma geral. A greve dos caminhoneiros, que também não era uma discussão bastante significativa, não era parte da matriz de risco, mas parou o Brasil, essa é a realidade. E mais recentemente aí o Covid-19, né, a pandemia que traz com todos esses reflexos para todos nós. Então, o grande ponto é o que se está, né, o que se discute hoje na questão de riscos, de eu estar preparado para os riscos emergentes, como eu preparo a minha empresa, como estruturo a minha empresa pensando nesses riscos emergentes. Então, vamos só discutir um pouco hoje como as empresas veem os fatores de risco, né, do seu negócio e como elas endereçam, né, ou procuram mitigar esses riscos. Então, nós temos aí um dos estudos da KPMG, dentro da KPMG, o nosso ACI, né, o ACI Institute, que é voltado à prospecção, à difusão e à discussão das práticas de governança corporativa no Brasil e no mundo. E nesse estudo, o que nós fizemos? Nós pegamos as 218 empresas abertas, né, todas do novo mercado, 100% do novo mercado, 100% do nível 1, 100% do nível 2 e 50 maiores do básico por receita. E aí o que nós fizemos, nós compilamos todos os fatores de risco divulgados por essas empresas nos formulários de referência. Então, essa quinta edição,
nós tivemos aí esse total de fatores de riscos, uma média de 21 riscos citados pelas empresas. E aí, na hora que também dividimos por setores, né? Então, nós fazemos uma análise por setor também, de atuação, vocês veem aí que os 4.586 riscos divididos entre os setores, vocês veem que a média ela não foge muito, né, dessa média, aliás, dessa média de 21, quando a gente olha nos setores, vocês veem algumas que podem ter 18 e algumas até com 27, ou seja, não é uma diferença muito significativa em termos do que as empresas divulgam ao mercado como fatores de riscos que podem trazer riscos ao próprio negócio, à própria operação. E aí, em cima disso, nós também analisamos dentro dessas empresas aquelas que dizem que tem uma área específica de gerenciamento de riscos. E aí também é bastante interessante ver que, quando dividimos por setor, nós vemos que 100% das empresas de comunicação, aquelas que eu citei anteriormente, têm uma área de gerenciamento de risco, informam que tem uma área de gerenciamento de risco. 84% das empresas da área do setor de utilidade pública também tem uma área de gerenciamento de risco. E aí, dentro do financeiro, quando a gente faz um extrato dos bancos, né, porque o financeiro ele tem uma abrangência maior, né, o setor financeiro, além de bancos, tem seguradoras, tem administradoras de shopping e também tem real estate. Quando nós fazemos um extrato dos bancos, os bancos informam que 93% deles têm uma área de gerenciamento de risco. Então, uma conclusão que nós podemos ter é que hoje, que quanto mais regulado o setor, mais aumenta a preocupação em ter uma área de gerenciamento de riscos por conta dessa própria regulação. Então, isso é fato no setor de comunicação, é fato no setor de utilidade pública e é fato também nos bancos. Outro componente interessante que nós vemos é que as empresas que têm a área de gerenciamento de risco dividido ou distribuído por faturamento, por tamanho. Aí vocês veem que 94% das empresas que faturam acima de 10 bilhões têm uma área de gerenciamento de risco. Isso vai diminuindo quando se chega a empresas que faturam até 500 milhões, elas dizem que tem uma área de gerenciamento de risco, né? Somente 18%. Então, também outro fato que nós vemos aqui, que quanto maior a empresa, mais ela se preocupa em ter uma área específica de gerenciamento de risco. E aí o que eu vejo é uma preocupação aqui, né? O primeiro componente de preocupação, porque eu vejo, e acho que nós estamos vendo isso na prática, que não importa o tamanho, não importa o setor, o quanto que é imprescindível ter uma área de gerenciamento de riscos, considerando as circunstâncias de mercado, as circunstâncias atuais do próprio negócio e das tendências que nós vemos aí de uma forma geral. Então, é preocupante ver algumas situações dessas quando nós fazemos um extrato aí das empresas por setor e por tamanho também. Quando nós olhamos os fatores de riscos e dividimos quais os fatores de riscos mais divulgados pelas empresas, aqueles 4.586 riscos, então nós temos aí os 25 riscos mais citados. Então eu vou fazer dois extratos aqui. O primeiro extrato dos 10 riscos mais citados pelas empresas, primeiramente. Então esses são os 10 riscos mais citados pelas empresas, né? Então, 198 empresas, ou seja, 91% dessas empresas que nós analisamos, falam como fator de risco condições econômicas e de mercado, o que é natural, né, até pelas circunstâncias, né, do próprio negócio, assim, de uma forma geral. 91%, né, ou seja, 198 empresas falam sobre riscos regulatórios, ou seja, quanto que o risco regulatório pode afetar o próprio negócio em si, né, ele é inerente ao próprio negócio. 87% falam dos riscos aos acionistas, ou seja, aquele risco da empresa não alcançar os resultados esperados ou projetados, não trazer o valor de mercado, o valor negociado na bolsa, de acordo com o que é esperado também, não dar lucro, né? Ou não atender às próprias expectativas dos acionistas. 86% falam de riscos operacionais, 82% sobre riscos financeiros e de caixa, né? Principalmente as questões não só de necessidade de caixa, mas o próprio pagamento das dívidas e do uso do próprio caixa em si. 82% falam de concorrência,
80% de riscos jurídicos, né? Toda essa questão estrutural, né? Jurídica que a gente tem no Brasil, né? Aspecto legal e de contingência. 79% falam sobre a estratégia não dar certo, né? O risco da estratégia não dar certo. 76% falam sobre o risco de eu ter um controlador na minha empresa e ele tomar decisões que podem afetar o interesse dos minoritários. E 65% falando sobre os efeitos de políticas governamentais especificamente sobre o setor. Então, esses são os 10 riscos mais citados por essas empresas aí no nosso estudo. O que eu queria entrar com mais detalhes são os riscos da ordem de 11º a 25º, que são os próximos aqui, que aqui mostram algumas tendências de crescimento e de preocupação em termos de divulgação ao mercado. Então, por exemplo, 61% das empresas, né, que é o 12º fator de risco mais citado, falam sobre riscos de seguros contratados. Quer dizer o seguinte, que 61% dizem que existem ativos da empresa, ou operações, ou parte do negócio da empresa que não tem seguro contratado, ou o seguro não é suficiente ao risco relacionado. Então, essa é uma tendência muito grande de crescimento, de se preocupar em divulgar uma circunstância como essa. 60%, que é o 14º risco mais citado, dizendo que existe o risco de capital humano, ou seja, de eu não ter uma política ou uma estratégia que atenda às necessidades de contratação, desenvolvimento, capacitação e retenção dos profissionais que eu espero, pensando num próprio processo de transformação da empresa ou o próprio planejamento estratégico que eu tenho. Então, isso é um crescimento bastante significativo em relação aos anos anteriores também. 56%, que é o 15º risco mais citado, falam sobre questões socioambientais, isso também é um crescimento em relação aos resultados de anos anteriores. Vale citar ali o 25º risco mais citado, que é tecnologia da informação, também é um crescimento. Me surpreende ser só 50%, porque outros 50% não estão considerando um fator de risco tecnologia da informação, né? Então, aí pode olhar numa outra perspectiva. E o que é risco de tecnologia da informação? Não é só a questão de cybersecurity, não é só a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também é eu não ter uma estrutura adequada para atender as mudanças no meu próprio negócio, a transformação no meu próprio negócio, e estrutura para atender as necessidades dos clientes. Então, esse é um percentual que vem crescendo nos últimos anos e a tendência é que ele fique maior para os próximos anos de ser citado também. E aí também vale citar o 21º risco mais citado, que é a reputação da companhia do setor, e o 24º risco, que é 37%, falando sobre condutas ilícitas, né, relacionadas à fraude, corrupção, suborno. Isso aqui é uma novidade. Esses dois riscos não eram os riscos, não estavam entre os 25 riscos mais citados nos anos anteriores, e ele é fruto de quê? De preocupação, de novo, então na questão da lei de corrupção, mas também sobre as questões de práticas de governança. Ou seja, as empresas estão preocupadas em divulgar que a sua estrutura de governança, em alguns momentos, não pode ser suficiente ou adequada o suficiente para evitar que haja uma fraude na empresa ou alguma situação que afete a própria reputação da própria companhia. Então, isso também é uma novidade aí em relação aos últimos anos, tá? Aí, num outro estudo que nós temos, que é o estudo sobre práticas de governança corporativa, também extraindo dos formulários de referência, né? Ali nós focamos somente nos fatores de risco, aqui nós olhamos práticas de governança de uma forma geral, e aí, de novo, a mesma amostra, né? Todas do novo mercado, todas do nível 1, todas do nível 2, e as 50 maiores em termos de receita do básico. Então, desse estudo que nós já fazemos há 15 anos, o que nós temos aqui também para contribuir de divulgação ou de informação que a gente tem no mercado. Existe uma tendência, né, voltando àquilo que eu falei anteriormente, das empresas terem uma área de gerenciamento de risco, né, em cima do que eu falei anteriormente. As empresas maiores, e dependendo do setor, têm uma concentração maior, mas há uma tendência, sim, das empresas terem uma área de gerenciamento de risco, e vocês veem isso aí, esse crescimento nos últimos anos, né, ele vem crescendo. Acho que o grande ponto negativo aqui é que 31% das empresas ainda dizem que não tem uma área de gerenciamento de risco, é uma empresa aberta e informa
os seus fatores de risco. Então, para mim, esse é o grande risco nesse sentido. Um outro item que é interessante também mostrar a vocês é que as empresas são obrigadas a divulgar também no formulário de referência se elas têm uma política corporativa de riscos, né? Ou seja, que dá as diretrizes de riscos que devem ser seguidos pela empresa. Então, hoje, as empresas são obrigadas a dizerem se tem e se não tem, tem que justificar por que não tem e quando irá ter. Então, o que nós temos aqui como resultado em 2020, que 96% das empresas cumpriram o Pratica o Explique. Então, isso quer dizer o seguinte, que 4% nem fizeram o que deviam, que é dizer que tem, ou se não tem, justificar porque não tem. Então, a gente já tem 4% de empresas não compliant até com a própria obrigação de informar. Mas dessas 96% que informaram, 72% informam que tem uma política formalizada de risco. Então, o que nós temos aqui é 24% das empresas dizendo que não tem ainda uma política formalizada de riscos. E vocês veem que nos últimos anos isso vem crescendo, até por uma própria preocupação da própria administração, mas também por própria pressão no mercado. E aí a terceira informação que a empresa tem que dar é que se ela tem uma estrutura, né, de controles internos suficiente para garantir a efetividade dessa política corporativa de gerenciamento de riscos. E aí vocês veem que 58% divulgam que tem uma estrutura adequada para garantir essa efetividade. Então aí vocês veem que nesse caso 14% das empresas ou não divulgam ou não têm uma estrutura adequada para garantir que essa política funcione adequadamente. Então, aqui nós vemos que há melhorias, mas ainda há muita melhoria ainda a ser feita, tanto em ter a política corporativa, como ter uma estrutura para garantir que ela funcione adequadamente. Outro item interessante para apresentar a vocês é que, por conta da pandemia e por conta das questões da disrupção tecnológica, as empresas, esse ano, ou no ano passado, né, que foi o ano relativo ao ano passado, né, que foi feito o arquivamento dos formulários de referência, as empresas, muitas empresas divulgaram que houve aumento na exposição aos riscos relevantes, né, expectativa de aumento de exposição aos seus riscos relevantes. Ou seja, algo que vinha caindo nos últimos anos, as empresas achando que eles se manteriam constantes, por conta da pandemia e da questão de tecnologia, que aí soma de novo a Lei Geral de Proteção de Dados, a questão de cybersecurity e das mudanças tecnológicas, 33% falaram que sim, há uma expectativa de aumento na exposição ao risco nos próximos anos ou no próximo ano em si. Então, é também uma tendência interessante aí das empresas. E aí, olhando um pouco, então, o que as empresas divulgam ao mercado, né? O que são top emerging risks para 2021? Tudo bem que a gente já passamos o primeiro trimestre, mas acho que vale a pena aí vermos o que aconteceu no primeiro trimestre e o que podemos discutir aí para os próximos 9 meses, né? Acho que o primeiro item que é interessante discutir é a questão de mudança climática, né? As questões ambientais. Então, o World Economic Forum, ele anualmente, ele divulga, né, e isso sempre no começo do ano, por conta da questão das reuniões de Davos, esse World Economic Forum Global Risk Report. E nessa divulgação, né, nesse documento, né, que é público, ele coloca os 10 riscos mais significativos. 5 em termos de probabilidade de ocorrência e 5 em relação à magnitude do impacto. Então, o que aconteceu no ano passado, né, em janeiro de 2020? Vocês veem aí que dos 10 riscos que o World Economic Forum consideraram mais significativos, 8 estavam relacionados a questões ambientais. Só para lembrar, no começo de 2020 já era o início da questão da pandemia, mas a grande ênfase foi dada, né, em cima das questões ambientais, sendo que um dos itens que é social também está ligado ao ambiental, que é a escassez de água. Aí, se nós fizermos uma comparação dessa mudança, né, da questão de riscos, se nós pegarmos o mesmo documento de 2007, que vocês têm aí do lado esquerdo, vocês vão ver que em 2007 não tinha nenhum risco considerado significativo naquele ano, entre os 10, que ligava à questão ambiental. A grande preocupação, ou o grande foco naquele momento eram as questões econômicas, né,
que a gente vai lembrar o que acontecia, né, na questão da crise econômica, mas também naquela época já se falava na questão da pandemia. Aí vocês veem que durante os anos foram surgindo novos componentes, então o foco saiu da questão econômica e entrou muito na questão de corrupção, na questão de responsabilidade das instituições. Falou-se de mudança climática em 2011, mas não teve muita continuidade. Começou a sentar na questão de tecnologia, e aí chegou 2020 e terminou com essa situação. E em 2021, que é o que a gente está discutindo, 2021 não foi diferente. Então, em janeiro de 2021, o Global Risk Report do World Economic Forum, ele manteve a quantidade maior de itens relacionados às questões ambientais, e aí, obviamente, né, pela circunstância, incluiu a questão de doenças infecciosas e a própria crise de subsistência, ou seja, fome, escassez de alimentos e a própria distribuição de alimentos no mundo também. Então, esse é um componente que, de uma forma geral, o mundo vem considerando que as questões ambientais e sociais são os grandes temas de preocupação, né? O Top Emerging Risk de 2021. Pegando também uma outra publicação, né, muito famosa, que é do Eurasia Group. O Eurasia ele é uma consultoria especializada em riscos geopolíticos. Obviamente, risco geopolítico ele sempre acaba entrando muito em questões de países, né, ou questões de fronteiras, ou questões de conflitos, né, num país ou entre países, mas vocês percebem que, por exemplo, dentre os riscos geopolíticos, eles colocam aqui, além, né, da questão do Covid-19, né, feito de uma forma global, é óbvio que deveria ser abordado, que é o risco 2, mas o risco 3, ele fala sobre a questão do clima. Então, ele discute aqui, nesse risco 3, a responsabilidade corporativa em relação à responsabilidade das instituições, ou seja, dos governos, em relação às questões ambientais. Ou seja, coloca que o quanto as empresas estão sendo cada vez mais pressionadas, ou há um ativismo maior de stakeholders para a responsabilidade das corporações em termos das questões das mudanças climáticas e o pedaço de responsabilidade que ela deve ter no todo. Então, também é um componente de mudança, né, nos top emerging risks, e também, como eu disse, da pressão do próprio stakeholder em cima da responsabilidade corporativa. E aí um outro item também que eu acho interessante para dividir com vocês, né, quando falamos de stakeholders, ou quando falamos do S, né, do ESG, nós não podemos pensar que o S do SG ou o stakeholder não tem como um componente extremamente importante os funcionários da própria empresa. Então, tem aqui uma pesquisa que a Fortune fez no ano passado com uma quantidade enorme de funcionários de diversas empresas, e eles fizeram duas perguntas da seguinte forma. A primeira pergunta era se esses funcionários achavam correto se manifestarem contra os seus próprios empregadores por alguma atitude ou algum ato que eles não concordassem. E aí, a conclusão que se chega, né, o resultado que se chega é que quanto mais nova a geração, mais ela acha correto esse procedimento. E quanto mais velha a geração, mais antiga a geração, é menor a aceitação a esse procedimento. E a segunda pergunta é, mas você é consciente de que se você fizer isso, você arrisca seu próprio emprego? E aí vocês veem que todas as gerações têm uma convergência chegando à conclusão que sim, que eu tenho um risco alto de efeito no meu próprio emprego. Então, isso quer dizer o seguinte, né? E percebemos isso, acho que no dia a dia. As novas gerações, elas estão muito dispostas a se manifestar sobre qualquer atitude que ela não considerar adequada da sua própria empresa. E aí bate, ou está de acordo com o que eu falei anteriormente, de como a população, e principalmente os próprios funcionários, veem a responsabilidade corporativa nas questões sociais, não só ambientais, mas nas questões sociais
e na responsabilidade da própria empresa no sucesso da sua localidade, do seu país ou da sua própria região também. Então, esse é um tema que precisa sempre ser olhado com bastante cuidado, essa questão do capital humano. Nós fizemos também vários debates com conselheiros de administração, isso também foi feito nos vários ACIs no mundo inteiro, e aí nós tivemos aí 10 prioridades que os conselheiros demonstraram para 2021. Eu não vou ler todos, mas vocês podem ver que aí denota vários itens que estão ligados à questão dos top emerging risks, né? Ou seja, como o Covid pode afetar o meu modelo de negócio. Aí o segundo item é a questão do capital humano, né? Ou seja, como endereçar toda essa discussão que eu mostrei anteriormente. A questão do bias, né? O próprio preconceito racial que você tem não só entre as pessoas, mas também, por exemplo, a inteligência artificial que eu monto, né, nos meus vários robôs ou nos meus Internet of Things, que pode trazer um bias também. A questão do ESG, a questão de ter um plano de crises, né? Então, nós vamos ter uma sessão específica para falar sobre isso. Vamos ter uma sessão específica para falar sobre a segurança cibernética e privacidade de dados. Acho que o grande ponto aqui é não discutir somente cybersecurity, mas discutir privacidade de dados também, porque os dois estão totalmente atrelados. A questão da cultura corporativa, né? O risco de eu perder a cultura corporativa se eu, com distanciamento, com disrupção tecnológica, ou seja, como é que não tenho itens que me dão justificativas ou desculpas para eu não manter minha cultura corporativa, né? Como eu consegui manter a minha estratégia em cima de todas essas circunstâncias novas e como eu atender às necessidades, né, o ativismo do stakeholder, como eu comentei, mas ao mesmo tempo atender às expectativas do meu acionista em termos de retorno do investimento. Então, a agenda do Conselho de Administração está repleta de itens que recheiam, né, o que eu falo sobre a questão dos top emerging risks também. E aí também nós fazemos todos os anos, esse também é um outro documento que nós temos aí disponível, né, para vocês no nosso site, que é o Top Emerging Risks 2021, que é o resultado de tudo aí que eu falei anteriormente a vocês. Então, nós falamos com muitos especialistas, falamos com conselheiros de administração, falamos com membros do comitê de auditoria, falamos com o C-Level, falamos com especialistas em riscos, e aí nós chegamos aí numa conclusão, o que seriam os Top Emerging Risks para 2021, né? Então, vocês têm aí, como eu falei, a questão da tecnologia, que é o primeiro quadrante superior aí do lado esquerdo, que o grande ponto de falar de top emerging risks não é mais discutir sobre a tecnologia emergente. Agora é discutir os efeitos da própria disrupção tecnológica. É o próprio LGPD, que todos nós sabemos, é como eu consigo administrar, consigo gerenciar adequadamente todos os dados que eu tenho hoje, porque hoje eu tenho uma quantidade imensa de dados, e qual que é o risco que eu tenho? É não saber usá-lo corretamente, interpretar incorretamente, não saber criar relatórios adequados e também não tomar as próprias decisões adequadas, né? O endereçamento adequado. Então, esse é o risco que é emergente do próprio uso da tecnologia. Como eu comentei, viés no uso da inteligência artificial, como eu não crio um bias na hora de montar um robô ou de um próprio sistema que me ajuda nas tomadas de decisão. E aí também um outro item que vai ser debatido aí, ou apresentado com mais detalhe, é a questão do próprio Open Banking do Pix. Por que são top emerging risks, né? Muitos podem dizer, mas isso não é um emerging risk, porque hoje já é uma realidade para os bancos e também para os clientes. Não, o ponto aqui é que ele é um top emerging risks para as empresas não financeiras. Por quê? Quantas empresas já estão preparadas para o seu processo financeiro no uso do Pix, por exemplo? Não são todas, são poucas ainda que estão adaptando o seu próprio processo. Então, ele é um top emerging risk, que é fraude, erro, identificação de informação, que vai começar a ter efeito agora nas próprias empresas também. Do quadrante superior do lado direito, o que se discute muito a questão dos confrontos geopolíticos, que começa a se discutir quanto eu sou dependente do mundo externo, né, em termos de insumos, em termos de supply chain. Então, quanto que eu deveria ter mais
insumos locais, né? Criar protecionismo local. Então, isso há muita discussão hoje, não só nos países, mas nas empresas também, diminuir a dependência externa. Então, vamos falar aí, já está até para colocar uma capa para o próximo Top Emerging Risk, que foi a situação do Evergreen que nós tivemos aí há algumas semanas, que foi simplesmente algo que talvez não estivesse no mapa de risco de muitas empresas, na questão de como que se afetaria o meu negócio, a questão da logística internacional, mas ela afetou também. E o outro item é a questão da reforma tributária, que se discute hoje, né? Ela pode não ter um efeito muito significativo até pelas questões econômicas e políticas que nós vamos ter aí no próximo ano também, mas ainda é um componente de discussão nas empresas, tributação de dividendos, tributação de grandes fortunas, aí falando dos próprios acionistas das empresas, e impostos sobre heranças e doações, onde ele pode ter mudanças. Quadrante de baixo é o ESG, que vocês vão ter também uma sessão específica, mas o grande ponto aqui é como eu consigo endereçar o ESG adequadamente. O ESG não é um endereçamento somente de meio ambiente, não é endereçamento somente no aspecto social, não é endereçamento somente de práticas de governança. São os 3 aspectos olhados de forma holística e como devem ser tratados pela empresa. Esse é o grande ponto. Como isso faz parte do dia a dia da empresa. Aí o quarto quadrante, né, que é o do lado esquerdo abaixo, é a questão de fraudes e não compliance. Por que isso é um top emerging risk? Né? Você vai falar, pô, mas isso aí é uma preocupação de todos nós, né? Nós especialistas aí em riscos, em controles internos, auditoria interna, em governança corporativa, né? E como isso afeta as emoções financeiras. Mas aí que eu quero entrar com mais detalhes no próximo slide, que é essa questão aqui, o que a pandemia fez nessa questão, quando nós falamos de riscos, controles internos, compliance e governança de uma forma geral. Então, nós tivemos aí quatro momentos que a gente pode separar aqui pelas circunstâncias. Primeiro é quando ocorreu o início da pandemia, depois o processo de resiliência, né? Ou seja, de como eu sobrevivo, que até hoje ainda ele existe, né? Hoje nós estamos discutindo a retomada, apesar de ainda forte resiliência, e também nós estamos pensando na chamada nova realidade do que vai ser o pós-pandemia. Esperamos que acabe logo. Então, o que aconteceu, né? Então, em termos de riscos, imediatamente as empresas criaram um comitê de crise, essa foi a realidade, ou criaram uma política de crise, mas todos se preocuparam nesse sentido. E aí, no momento da resiliência, houve uma maior aceitação ao risco, porque o comitê de crise teve que enfrentar a crise, então alguns riscos tiveram que ser aceitos, ou teve que haver uma maior flexibilização nesse sentido. E aí, nessa retomada, né, que nós estamos discutindo, é isso que eu acabei de falar da questão de riscos emergentes. Por quê? Porque surgiram novos riscos, né, derivados não só da própria pandemia, mas das circunstâncias de mercado, né, questões legais. Então, as empresas tiveram que aceitar várias situações que podem trazer riscos legais posteriores, né, e também regulatórios. Hoje tem essa questão da proteção de dados, porque eu trabalhei remoto, eu estou trabalhando remoto também, então surgem riscos novos nesse sentido, e essas contingências, parar de pagar um aluguel, demorar para pagar um empréstimo, tentar renegociar um contrato, então vem trazendo contingências também. Então, dentro da nova realidade, o que se discute hoje é quanto eu consigo trabalhar com esses riscos muito forte no que nós chamamos de self-assessment, ou seja, fazer com que todo mundo se preocupe com o gerenciamento de risco, isso não fique somente numa área, mas que fique na primeira camada, que são os gestores, que eles se autoavaliem e que eu use ferramentas, né, e use formatos de eu monitorar que isso está sendo feito de forma adequada por todo mundo, para você trazer todo mundo se preocupando com o próprio gerenciamento de riscos. E hoje, com a própria pandemia, esse é um formato que talvez seja mais fácil, né, de se estabelecer do que era até alguns anos atrás. Em termos de controles internos, no momento da pandemia, no início da pandemia, foi obrigatório uma flexibilização, depois
os controles internos cada vez mais sendo monitorados de forma virtual, né? Hoje está sendo feito o quê? Uma revisão dos controles internos, até porque muitos controles internos que eram feitos anteriormente não vão ser possíveis mais de serem feitos ou terão que ser ajustados. E o que nós estamos vendo na prática é muitas investigações. Por quê? Porque, por motivo da flexibilização dos controles internos, muitas fraudes ocorreram ou têm ocorrido nas empresas. Acho que o melhor exemplo que nós podemos ver é no próprio governo, né? Nas flexibilizações que foram feitas, por exemplo, de licitações ou nas próprias distribuições aí de alimentos, ou mesmo algumas vezes de vacina, a gente vê as fraudes ocorrendo. Isso não é diferente nas empresas, mas por quê? Por causa dessa questão da própria flexibilização. E aí, quando se discute hoje a nova realidade, é quanto que se pode trabalhar mais forte com os controles internos automatizados para substituir os controles mais de processos, né? E também um uso maior de KPIs. Hoje a grande discussão é como eu consigo ter KRIs, né? Key Risk Indicators, e os KPIs também. Em termos de cybersecurity, ele vai ser discutido aí com mais detalhes para vocês, mas ele, obviamente, ele era já alto no momento da pandemia, continuou alto na resiliência, mas o que ele está sendo feito hoje é uma reestruturação dos processos por essas circunstâncias do trabalho remoto, das questões do LGPD e as questões de risco de TI pelas próprias mudanças, né, que vem ocorrendo da própria disrupção tecnológica e da transformação tecnológica também. Então, a segurança da informação é um componente enorme de preocupação e subindo na agenda aí de todos, né? Seja conselho de administração, seja C-level, seja os próprios gestores. A auditoria interna. A auditoria interna ela teve um efeito bastante significativo no início, porque houve muito bypass, como eu comentei. Então, os controles internos tiveram bypass, então afetou muito o próprio trabalho da auditoria interna. Durante a pandemia, e de novo, né, não quer dizer que ela não acabou, mas teve um período muito forte de ter controles internos mínimos, né, pelas circunstâncias, e hoje o próprio trabalho da auditoria interna está em revisão, né, não só o seu plano de trabalho, mas também a sua própria estrutura. Por quê? Porque o foco hoje é fazer a auditoria interna pensar nos riscos emergentes, ou seja, trabalhar junto com a área de gerenciamento de riscos, pensando se eu tenho controles internos adequados, porque se esse risco acontecer, quanto que eu tenho um controle adequado também para me defender ou para estar preparado nesse sentido. Então, a auditoria interna, ela, dentro dessa nova realidade, ela tem uma maior automação dos testes, ela tem que trabalhar com isso, tem que trabalhar com monitoramento contínuo e ter esse processo mais discricionário, ou seja, o seu plano de trabalho tem que se adaptar às circunstâncias, por tantas mudanças de circunstâncias que nós estamos vendo aí hoje, né, e no nosso dia a dia. Questão de demonstração financeira, houve muita discussão nesse sentido, né, sobre como divulgar os efeitos da própria pandemia. Ela vem acontecendo de forma alinhada, né, com o próprio auditor independente, com o próprio comitê de auditoria, mas hoje nós estamos vendo aí vários efeitos, né, nas empresas, o impairment nos seus ativos, provisões de perdas, efeito nas contingências e o covenants também. E o último item, falando de acionista e demais stakeholders, ambos, no primeiro momento, aceitaram a função social da empresa, né? Nós vimos isso muito nesse sentido, só que aí, durante, começou-se a ter uma separação, o acionista preocupado com dividendos, é óbvio, né? Ele é o dono da empresa, preocupado também de como que seria a remuneração dos executivos, começou a discutir tudo em assembleia virtual, e os stakeholders começaram a pensar, né, na questão da responsabilidade social e econômica das empresas. Então, dentro dessas circunstâncias que nós vimos o ESG crescendo significativamente, porque, como eu comentei, hoje o stakeholder, que nós chamamos de stakeholder activism, está ligado na responsabilidade social da empresa, e o shareholder activism é que, sim, a empresa tem uma responsabilidade social, mas ela também tem uma responsabilidade de retorno aos próprios acionistas. Então, conclusão, né? Terminando aqui, aí tem um tempo aí para nós conversarmos, né? Para nós debatermos também, é que com todos esses materiais aí, com pesquisas, com estudos, com discussões, com debates, entrevistas,
dá para se concluir o seguinte, né? Quando a gente fala de riscos, quando falamos de fatores de riscos e quando falamos de emerging risks, né? Riscos emergentes. Gerenciamento de riscos é algo em evolução e a própria situação da pandemia foi um acelerador desse processo. Por quê? Porque as empresas, a maioria delas, se não posso dizer todas, de alguma forma tiveram um processo de gerenciamento de crise, seja gerenciando crise, seja com políticas de crise, seja com comitês de crise, seja discussão direta sobre a crise, mas ele foi um acelerador das empresas que não tinham uma área de gerenciamento de risco de dar continuidade a esse comitê de crise ou gerenciamento de crise para gerenciamento de riscos. Então, tem havido uma tendência do gerenciamento de riscos, onde não existia, de ele nascer daí. E quem já tinha uma área de gerenciamento de riscos, em cima do próprio gerenciamento de crise, acelerar também a própria atividade de gerenciamento de risco ou ter uma maior valorização nas empresas. O maior ativismo dos shareholders e dos demais stakeholders é que eles também estão preocupados com o risco da empresa. Seja da empresa quebrar, seja da empresa não dar dividendo no futuro, ou, como eu falei, da empresa não cumprir a sua responsabilidade corporativa, seja na questão ambiental, social, ou de não ter uma governança adequada para ela se sustentar e manter essa responsabilidade no futuro. Então, hoje, shareholder, stakeholder, ele olha também o gerenciamento de risco com muito cuidado e exige que a empresa tenha um processo de gerenciamento de risco adequado também. E aí, obviamente, por isso, gerenciamento de risco é um componente de preocupação e de estar na agenda do Conselho de Administração e, obviamente, dos comitês de auditoria se preocupando com o tema e dando suporte aos gestores para ter certeza que o gerenciamento de risco funciona adequadamente na empresa. Como eu disse, crescimento dos comitês de risco, e aí também o grande ponto que eu acho importante é que há uma integração do compliance e da auditoria interna dentro do processo de gerenciamento de risco. Nunca se discutiu tanto como trabalhar em conjunto, como se integrar o compliance e a auditoria interna com o gerenciamento de risco também. Então, aí o que nós vemos que tem de melhorias ou de tendências, precisa haver uma melhor divulgação dentro dos fatores de riscos, né? Daquilo que é a realidade com aquilo que eu mostrei anteriormente a vocês, né? Ou seja, precisa haver um maior alinhamento entre os fatores de riscos que eu divulgo para o mercado com a minha própria matriz de riscos. Não quer dizer que a matriz de riscos ela é o que eu divulgo no fatores de risco. São coisas diferentes. Mas eu preciso ter um alinhamento entre o que eu tenho dentro da minha casa, que é a minha matriz de risco, sobre aquilo que eu vou divulgar para o mercado. E muitas das vezes isso não existe na empresa. E aí aquilo que eu falei, né, que a grande tendência aqui, quando falamos de riscos emergentes, é cada vez mais a preocupação nos temas ESG, pessoas e tecnologia também, né? Então, feito isso, eu termino aqui minha apresentação e aí temos aí um tempo para discussões. Excelente, Ito. Acho que todos me ouvem bem, né? Vamos começar aqui, pessoal. A gente tem um bom tempo aí, então peço que podem fazer as perguntas pelo chat. Por favor, se puderem identificar a empresa que representa também para a gente, seria legal. Nós fizemos 3 perguntas interativas aí durante a apresentação do Ito. Queria só comentar aqui, Ito, a primeira pergunta é em relação se sua empresa possui uma área específica de gerenciamento de riscos. Tivemos aqui um resultado bastante em linha com a nossa expectativa, né? A gente teve que 78% foi sim, possui uma área específica de gerenciamento de riscos, 14% não, mas estão implementando. Então, entre sim estão implementando, tivemos 92% respondentes. Apenas 6 não têm uma área de gestão de riscos e 2 não sabem. Eu queria aproveitar essa pergunta, Ito, e talvez falar um pouco, você como nosso CEO do Audit Committee Institute, aí, do ACI, tem muito contato com conselheiros, membros de comitês e conselhos mesmo de administração, né? Gestão de risco
Está na pauta? É prioridade na agenda dos conselheiros, Ito? Enquanto a gente não recebe as perguntas aqui, vamos esquentar aqui a turbina. Não, acho que isso é um bom ponto aí de discussão, né, Lúcio? Porque acho que aqui todos nós aqui, né, que estamos aqui, eu, o Diogo, o Coutinho, você mesmo, nós temos uma história assim bastante longa de discutir gerenciamento de riscos, né? E, por exemplo, eu e o Coutinho, né, que somos mais velhos aqui, né, Coutinho? Eu sou mais também. Um pouquinho mais, né? Tá tudo ali, tudo ali. Quando nós começávamos a falar em gerenciamento de risco lá no início dos anos 2000, é, o público que nós tínhamos era exatamente somente, né, pessoas acadêmicos, né, interessados no tema no momento, a auditoria interna, porque ela estava num processo enorme de transformação, e pessoas ligadas à tesouraria, que era a maior preocupação de riscos, né, ou segurador, ou de seguros também, né, da área de seguros. E era esse público que nós íamos. Mas o que acontece? Em cima de várias mudanças, né, várias circunstâncias que ocorreram, seja Sarbanes-Oxley, seja a crise econômica mundial, seja a crise dos derivativos, lei anticorrupção, que foram aparecendo, então a régua foi subindo, então a preocupação foi subindo também. Então, respondendo a sua pergunta, Lúcio, então o que acontece? Hoje o Conselho de Administração ele vê, primeiro, que ele é responsável, né, pelas diretrizes de risco da empresa, então ele sabe que ele tem essa responsabilidade, ele sabe que vai ser cobrado e também ele sabe as obrigações que ele tem nesse sentido. Então, essa própria pressão e esse próprio entendimento faz que fique na agenda dele. E por quê? Porque hoje eu vejo que gerenciamento de risco não está mais só na agenda do comitê de auditoria do conselho, ele está na agenda do acionista também. Porque o acionista sabe que se a empresa não tiver uma estrutura de gerenciamento de risco adequada, a empresa acaba. E aí o que acontece? A empresa acaba o meu gerador de receita, acaba o meu ativo também. E aí também entra, como eu comentei, a questão dos stakeholders, porque os stakeholders querem saber se a empresa tem uma estrutura de gerenciamento de risco, porque ele está preocupado, ele como funcionário, pensando no futuro da empresa, ou se é a empresa que eu quero trabalhar, o fornecedor, porque está ligado ao supply chain, e o próprio consumidor, porque ele fala, se a empresa não se preocupa com o risco ambiental, com o social, com o risco de imagem, talvez eu não queira comprar dessa própria empresa, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, está na agenda, porque eu entendo que ela já está na agenda do próprio acionista e cada vez mais do stakeholder também. Legal, legal. Aqui tem uma Luciano, pergunta. posso pegar Claro. uma pergunta aqui, que eu dei uma olhada aqui, o Ivandro mandou algumas aqui, mas eu queria fazer uma aqui, e aí, Ito, fica na sua vontade. Olha lá, hein? Fica na sua vontade de você quiser fazer uma alteração na pergunta dele aqui, tá? Se você entende que nas divulgações das DFs mais amplas para a Covid, se já tem alguma coisa, né, mais ampla de Covid, mesmo não tendo no passado nada referente a crises econômicas, né? Então, se você acha que deve ter alguma coisa referente a Covid, você está tendo alguma coisa específica aí das empresas, faça uma nota de status, o que você acha? Não, isso aí é uma boa pergunta, porque existe já uma regra. Eu não sou auditor já desde 99 lá, né, Coutinho, quando a gente começou a falar de riscos, né? Mas, obviamente, por exemplo, eu atuo num comitê de auditoria, né? Eu sou coordenador do comitê de auditoria de uma entidade sem fins lucrativos, então eu discuti com o auditor a própria demonstração financeira e também falo com outros comitês de auditoria sobre esse tema. Então, existe uma regra contábil do que precisa, o mínimo que precisa ser explicado, né? Colocar na nota explicativa de quanto que a Covid afetou o próprio negócio, seja receita, seja custo e seja o próprio resultado e seja a qualidade dos ativos. Então já tem uma regra padrão que o próprio auditor ele olha também. E vou dizer para vocês, é uma nota explicativa grande, tá? Pelo menos das demonstrações financeiras que eu vi, ela era bem detalhada para deixar claro o quanto que o Covid afetou positivamente ou negativamente. Positivamente porque teve empresas que tiveram aí, vocês sabem disso, até resultados positivos por isso, né? Então, deixa eu aproveitar e fazer um comentário, não é exatamente sobre esse tópico, mas você falou no final da tua apresentação sobre os fatores de risco, né, e a importância de se checar se os fatores de riscos estão na matriz de risco e estão sendo tratados, né?
Esse me parece realmente um tema de muita relevância, né? Eu acho que de aplicação prática urgente, tanto por parte de comitês de auditoria, quanto pelos executivos que trabalham com gestão de risco. Porque, na verdade, o que você está fazendo? Você está revelando para o mercado que você tem um fator de risco que você considera relevante, senão ele não seria revelado, né? E internamente você não está tratando. Não significa risco zero, estamos falando de boa gestão de risco. Né? Então, se você não tiver esta documentação, esse trabalho, esse processo, esse cuidado, você está exposto, né? Porque você mesmo fez a divulgação por livre e espontânea vontade, né, de que aquele risco é um risco relevante e não tratou do tema internamente. Então, esse me parece um dos issues que você colocou lá no final. Eu queria ressaltar esse porque eu acho que isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Tem sido matéria das reuniões com comitês de auditoria, mas que ainda parece bastante frequente, não? Se você puder comentar. Coutinho, você tem toda a razão, porque e é engraçado que isso também não é só no Brasil, né? Eu estava no ACI dos Estados Unidos, estava falando com alguns membros de comitê de auditoria lá, e eles também comentam que quando as empresas nos Estados Unidos, quando elas arquivam 10K, né, que seria o nosso formulário de referência, eles se preocupam muito no aspecto legal, né, que nem você comentou, e dão ênfase ao aspecto legal, ou seja, o que eu tenho que fazer para não ter o problema de eu ser processado, né? E é o que acaba acontecendo no Brasil, por exemplo, principalmente nos IPOs, né, esses novos que nós vemos, que você acaba contratando um assessor jurídico mais para se preocupar no que eu escrevo, né, juridicamente, para não ter um problema no IPO, do que na questão de risco. Perfeito, você se cobriu. Só que o ponto é exatamente o que você falou. Eu me cobri porque eu disse todos os riscos que eu tenho. Beleza, mas se um dia o risco acontecer, o que eu também estou dizendo no formulário de referência? Primeiro, não tem uma área de gerenciamento de risco, né? Já começa aí. Né? E segundo, não tem uma área de gerenciamento de risco, e como é que esse risco foi endereçado? Como que o conselho, né, participou, como o comitê de auditoria, como o próprio C-Level, ou seja, aquilo que você usou para uma proteção, no final acaba sendo contra você mesmo, né? Então, seu ponto é muito importante, porque é o que eu falei, né? Pasmem, ainda tem empresas que nem têm uma área de gerenciamento de risco e dizem que tem fatores de risco. Agora, é engraçado, né, que você está comentando isso, Coutinho, que eu lembro de um formulário de referência de uma empresa aberta, que é aberta no Brasil e nos Estados Unidos, e nós aqui no grupo conhecemos ele. A empresa dizendo assim, tem uma área de gerenciamento de risco? Né? A empresa escreveu assim, não. Aí eu até falei, caramba, o que aconteceu, né? Até entrei em contato, né, com essa pessoa, né, amigo nosso, falei, o que aconteceu, né? Desativaram, você foi demitido? Ele falou, não, eu tô aqui. Ué, mas vocês estão falando que não tem gerenciamento de risco? Falou, não, é possível. E aí eles foram ver o que acontece. Alguém escreveu e não houve uma revisão e acabou indo para o mercado dessa forma. E aí vou para o mercado dizendo que não tem uma área de gerenciamento de risco e tem um diretor que faz isso, né? Então, esse é o ponto também da melhoria das informações ao mercado, né? Legal. A gente também fez uma pergunta interativa, Heitor, que é sobre se houve uma maior flexibilização da aplicação dos controles internos e das práticas de gerenciamento de riscos em suas empresas, em razão da pandemia. E o resultado aqui foi bastante equilibrado, né? Sim, houve flexibilização 39%, não houve flexibilização 54%, não sei 7%. E aí tem uma pergunta aqui da nossa colega Sabrina Pedroso. Ela pede para você falar um pouquinho sobre controle de verificação da efetividade da política de gestão de riscos, ou seja, se ter um sistema de GRC integrado com as atividades de controle interno é uma forma de assegurar essa efetividade. Né? Beleza. É uma forma, mas eu entendo que não é suficiente, né? É um bom caminho, eu concordo, porque você tem um sistema para você consolidar as informações e também gerar as informações para ter certeza quais os riscos que eu tenho, ou que cada área tem, os controles que eu possuo, e se a auditoria interna, por exemplo, testou e chegou a uma conclusão que ele funciona, ou houve uma autoavaliação que ele funciona, então ele ajuda nesse sentido. Mas o ponto aqui é que quanto que alguém está monitorando o funcionamento, acho que isso é um, e segundo, quando não funciona, quais os efeitos que a pessoa ou o gestor tem. Então, o ponto é que para funcionar tem que ter mesmo uma ferramenta, né? Acho que tem que ter
tem que estar enraizado na cultura, tem que ter uma ferramenta, tem que ter um monitoramento, aí tem o papel do gestor de risco, o papel do comitê de auditoria, do próprio conselho de administração, e tem que ter um efeito, seja na performance ou na remuneração, em quem não se preocupa com esse tema, né? Acho que tem que ser integrado, né? Então, deixa eu só pegar um gancho aí, porque eu acho que eu vi de alguma das perguntas falando de a atuação do auditor interno nesse momento aí na volta, né, do pós-pandemia, né, se ele vai Isso. ser um auditor ou um trusted advisor, né? Eu só queria lembrar que a gente não pode esquecer qual é a função dele nas linhas de defesa, né? Que ele não pode perder a independência dele, né? Então, claro que tem que tomar todo o cuidado aí na atuação dele nessa retomada. É importante, obviamente, a opinião dele no assunto, mas no final, né? Ele tem que ser uma visão independente do que está acontecendo no monitoramento, né? Concordo, Diogo, e o ponto é muito importante, porque eu acho que às vezes o que confunde é o conceito de advisor, porque o advisor não é que ele vai fazer consultoria, né? Ou ele vai deixar de fazer a própria obrigação de ter certeza que os controles funcionam. O advisor é o seguinte, é que ao mesmo tempo que eu testo e encontro problemas, eu discuto com o próprio gestor a melhor forma de resolver o problema, né? De ter soluções. É muito nesse sentido. Mas é o que você falou, o auditor interno ele não pode perder o seu papel de assegurar que os controles estão funcionando. Porque senão não adianta eu falar que eu tenho controles internos para mitigar meu risco e eu não consigo ter certeza que ele funciona corretamente, porque então a minha visão está totalmente errada, né? Então o papel do auditor interno é muito importante nesse sentido. Tanto que ele acaba sendo uma função de importância para garantir a qualidade dos controles internos e aí também da mitigação do risco, que mais e mais tem havido uma tendência da auditoria interna se reportar diretamente ao conselho, né? Ou para o próprio comitê de auditoria. É porque ele tem que vigiar o CEO? Não, porque ele precisa ter independência suficiente para ser aquela pessoa que é o que você falou, que se o controle não está bom, ele precisa ser divulgado, precisa ser melhorado, e eu preciso dizer se foi melhorado ou não, né? Então, por isso, essa é uma tendência de cada vez mais ir para esse caminho, né? Legal. Um comentário rápido aqui, Lúcio, naquela linha que uma colega perguntou sobre a efetividade, né, do gerenciamento de riscos e da política, né? Não é algo comum no mercado que a auditoria interna faça uma revisão do processo de gestão de riscos. Aliás, é algo bastante incomum de se verificar, né? Mas é um foco de auditoria interna, não diria uma auditoria interna profunda, mas pelo menos garantir que aquela política está sendo implementada, né? Que o processo está funcionando minimamente. Se eu fosse diretor de auditoria interna de uma empresa, eu colocaria isso nesse processo para ser auditado. O Coutinho, inclusive, o que você está falando, ele é uma forma de validar até aquilo que você é obrigado por um formulário de referência, né? Se tem controles internos efetivos para garantir a política. Você tem toda a razão. A auditoria interna deveria testar para ver se isso funciona, até para ter certeza que eu estou falando certo para o mercado, né? E o conjunto aqui forma um ambiente de controle, né? Então, é super importante mesmo. Verdade. Concordo. Legal. Tem uma outra pergunta aqui interessante também. Talvez a resposta seja um pouco mais óbvia em relação à tecnologia, né? Mas considerando uma convergência da informação na ajuda da tomada de decisão, e ele está perguntando qual é a importância do Data Analytics na auditoria interna. Isso é bem interessante, porque o que nós estamos vendo, aí eu vou falar de KPMG, mas eu não vejo que seja diferente de outras empresas de auditoria, tá? Eu vou falar de auditoria porque também isso se estende ao próprio advisor, o Diogo, Coutinho, você mesmo podem falar mais, mas eu vejo na auditoria externa uma tendência muito grande de cada vez usar o Data Analytics no seu trabalho. E o que é isso? Que aí, de novo, estende para a auditoria interna também, para o compliance também. Então, hoje, o auditor independente, então eu vou falar KPMG, mas, de novo, não acho que seja diferente das outras empresas. Antigamente eu fazia o quê? Eu ia testar a receita, pegava uma amostra, né? É isso aí. Né? Tinha até aqueles cálculos estatísticos, tinha até treinamento para isso, né? Qual é a amostra que você utilizaria. E hoje
a técnica do Data Analytics é muito interessante, porque existem ferramentas que você entra no sistema da empresa, e eu vi muito interessante o formato que ele funciona assim, ele mostra tantos lançamentos contábeis ocorreram em receita, né? E desses lançamentos contábeis, a contrapartida foi o contas a receber, ou foi direto caixa, né? Ou bancos, que seja. E aí depois também analisa que a baixa daquele contas a receber foi contra o bancos também. Ou seja, quando tiver lançamento que não está relacionado a um desses itens, o próprio Data Analytics vai apresentar e vai mostrar também, né? Então, assim, estou dando só um exemplo de várias coisas que são possíveis de serem feitas, né? Que, de novo, né? Eu estou falando KPMG, mas todas as empresas de auditoria, né, de grande porte, que usam tecnologia, usam também. E aí, né, o Diogo, o Coutinho, o Lúcio, acho que também é feito no próprio trabalho de uma auditora interna, por exemplo, né? Acho que não vejo nada diferente também, né? Com o volume de informações que a gente tem hoje, né, fica quase impossível você tentar fazer uma auditoria por monitoramento contínuo. E quando a gente fala de KRI, que você mencionou, né, como é que você vai aplicar KRI se você não tem um analítico, né? Você vai ficar desenhando query a cada plano de auditoria. Na verdade, você tem que ter um dashboard que te permita tempestivamente acessar a informação e fazer melhor uso dela. Então, acho que isso é Verdade, verdade. Tem que ser, né? Acho que pouco. não dá para fazer uma auditoria, seja independente, uma auditoria externa, seja uma auditoria interna, sem o uso de Data Analytics hoje, né? Impossível, né? E o outro lado dessa moeda, né? É claro que o Data Analytics é super importante, né? Ele aumenta aí a eficácia dos trabalhos e inclusive, né, a amplitude que você mencionou. O outro lado da moeda, né, que até acho que é um dos itens lá que a Eurásia comenta como um dos riscos relevantes, é a questão dos dados, né? Porque as empresas, elas com esse processo todo, né, desde do dado ao novo petróleo, né, o valor dos dados, a monetização e tudo mais, as empresas foram acumulando dados, pensando que em algum momento faria uso disso, né, por meio de data Verdade. analytics e outras coisas. É verdade. Chegou a hora de acertar essa conta, né? De pagar aqui, de ajustar o processo para que a gente tenha dados efetivamente necessários e que estejam de acordo com a legislação de privacidade de dados. Então tem esse outro lado, né? Só coletar dados, acumular, analisar, né? E não ter essa preocupação é também um risco relevante. O gestor de risco também precisa estar muito conectado com esse assunto, né? É verdade. Lembrado. Agora, tem também um item que é interessante para dizer o seguinte: então quer dizer que nossa profissão, né, de todos nós aqui, tem tendência de sumir? Aí eu entendo que não, porque você pode usar o Data Analytics, pode usar a inteligência artificial, pode usar algoritmo para tudo, mas ele não tem a capacidade de julgamento que nós temos, porque aí entra aquilo que a gente estava discutindo anteriormente na questão do bias, né? Estava vendo lá eu achei bem interessante essa chart, porque a chart era a seguinte: tinha um casal, recém-casado, né? Era o desenho recém-casado, num banco e falando com o gerente do banco pedindo empréstimo. E aí a charge era assim, dizendo: olha, não vamos lhe dar empréstimo, que de acordo com o nosso algoritmo, daqui a um ano vocês vão se separar. Então, entendeu? Então, esse é o risco do bias também, né? Que você pode construir o melhor sistema, mas ele não é porque ele usou informações do passado que você vai conseguir chegar a uma conclusão em cima disso, né? Então, o Data Analytics, ele tem o grande lado positivo de gerar informação, mas precisa ter uma pessoa qualificada desse lado para saber usá-la, né? Os modelos que de eu tô falando, precificação né? também correm esse risco de bias, né? E você falou se a nossa profissão vai acabar. Acho que não, mas é bom sempre ler o formulário de referência para ver se você está lá, né? Apresentado lá. Não custa nada fazer uma checagem. É verdade. Vitor, tem uma pergunta interessante aqui, é um pouco mais polêmica, a pergunta do colega Vilmar Gongorra. O Comitê de Auditoria tem as competências necessárias para tratar o tema de gestão de riscos? Ele até menciona aqui, porque existe uma regulamentação do Banco Central, que é 4557, que tem essa vertente. Tá. Bom, eu digo o seguinte, que se o Comitê de Auditoria não tem, deveria ter.
Acho que é o primeiro componente, até porque para você ser um membro do comitê de auditoria. E hoje, com a tendência do comitê de auditoria cada vez mais ser estatutário, eu vejo que é um risco você querer ser membro do comitê de auditoria e não entender de gerenciamento de riscos pela sua própria responsabilidade, né? Agora, você fala assim, tá bom, mas então quer dizer que se eu não sei gerenciamento de riscos, eu não posso ser membro do comitê de auditoria? Também não acho que seja assim. Eu acho que assim, se você não tem habilitação, o comitê de auditoria não tem habilitação, por isso que cada vez mais existe uma preocupação que o comitê de auditoria ele tenha um orçamento próprio, para que no momento que ele não tenha habilitação, ele possa contratar um advisor, um consultor ou uma empresa especializada para dar-lhe o suporte para poder ajudar a tomar a decisão. Então, o ponto é esse, ou eu tenho a habilitação, eu tenho habilidade, ou eu tenho um orçamento para poder utilizar pessoas de fora para me ajudar nesse sentido, né? Que é o que normalmente os comitês de auditoria fazem, né? O próprio conselho também, né? Membros externos, né? Ele tem um papel relevante também, né? E que eu acho que como um sponsor, né? Esse membro do comitê de auditoria, o próprio comitê de auditoria, né? Se ele é um patrocinador forte do gerenciamento de riscos, ainda que ele não seja um especialista na técnica, na metodologia, mas se ele é um sponsor, ele cumpre um papel muito relevante dentro da organização, né? É verdade. Todos os projetos de gestão de risco que eu já fiz na minha vida foram aqueles que foram patrocinados por um comitê de auditoria atuante, né? Verdade. Pergunta, quer saber, quer entender o processo, quer saber o desenvolvimento, quer falar de riscos emergentes. Se ele faz esse tipo de trabalho, a colaboração dele é espetacular. O Tony é the top, né, Coutinho? É isso. Tony é the top, bem lembrado. Tem uma pergunta aqui do Paulo Costa, que acho que você até passou, mencionou, mas foi bem ampla. Ao divulgar os riscos, uma empresa pode apresentar suas fragilidades? Não, olha, isso é uma pergunta muito interessante que eu vou dizer para vocês, tá? Que desses meus 15 anos de ler formulários de referência, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: quando uma empresa coloca um fator de risco estranho, ou seja, o usual, muitas das vezes é porque ela tem esse problema e ela não pode colocar em nota explicativa, não pode divulgar para o mercado. Eu falo, bom, então põe no formulário de referência, porque se acontecer lá no futuro, pelo menos eu disse que eu avisei. Tá? Então, não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas existem situações como essa, sim, que acabam fazendo. Está correto? Lógico que não. Está totalmente errado. Por exemplo, aquilo que eu comentei anteriormente, eu acho totalmente inadequado uma empresa colocar como fator de risco, e muitas têm feito isso, dizer assim, existe um risco que a minha diretoria possa cometer uma fraude na minha empresa. Caramba, como é que você pode colocar um risco desse? Quer dizer assim, porque a sua governança é péssima. O risco aí não é o risco da fraude da diretoria, é o risco de eu não ter uma governança adequada, né? Então, Isso, o risco que os controles não vão pegar se eles decidirem fazer alguma coisa. Basicamente é isso. Exato, o ponto é esse, né? Então, você consegue visualizar muitas das vezes que tem uma fragilidade, sim, até pelo que eles estão escrevendo. Ou aquilo que eu falei, né? Muitas empresas até escondiam não ter alguns seguros contratados. Hoje elas estão fazendo o contrário, elas estão divulgando, porque depois eu divulguei. E por isso que aumentou esse percentual, inclusive, também, tá? De novo, né? Não estou dizendo que tudo é errado, de jeito nenhum. É que existem algumas exceções. A gente não pode também usar a exceção como a base, né? Isso não é a base, isso realmente são exceções. Mas é importante olhar as exceções para que eles sirvam como exemplos da melhor forma também, não só de divulgar, mas de tratar dentro da própria empresa, né? Que no Coutinho colocou. Não é que eu tenho que pegar a minha matriz de risco e fazer uma copy-paste e mostrar para o mercado, mas eu tenho que fazer um deparo, no mínimo, que se o que eu estou escrevendo faz sentido no que eu estou cobrindo dentro de casa, ou vice-versa também, né? E vamos lembrar que em algum momento ele pode ser indagado, né, do que estava lá, o que ele estava fazendo, né, para segurar que aquilo não ia ocorrer. Exato. Por mais que ele coloque lá. Exato. É o dever de diligência, né? Tem uma outra interessante aqui do Almir Martins. Pela experiência de vocês, é comum encontrarmos na matriz de riscos das empresas mais riscos operacionais de compliance e menos riscos estratégicos. Por uma razão de ser risco estratégico, exatamente, né? Revelar a estratégia.
Agora, o que eu vejo, assim, também é uma questão de interpretação, né? Coloca-se, sim, o risco estratégico, mas coloca-se muito generalizado para não abrir demais a informação, né? Então, por exemplo, o Lúcio tem uma experiência enorme aí com riscos de mercado. Como o risco de mercado é um risco que não tem problema divulgar, certo, Lúcio? Então, você pega o formato de referência, as empresas divulgam tudo, né? Obrigatório. Câmbio, né? Exato. Então, não tem problema. Agora, como o estratégico é aquele diferencial que eu tenho, então eu acabo divulgando muito mais assim, de forma generalizada, de que o meu plano estratégico pode não dar certo. Então, ele não fala qual que é o que está sendo colocado. Então, você tem que procurar ou tem que perguntar o que é o seu plano estratégico. É mais ou menos assim. Legal. Olha, Ito, a gente ia ficar mais umas 2 horas aqui, porque tem muitas perguntas, muitas, muitas, muitas. Acho que a gente pode fazer uma final aqui. Vou ver uma aqui. Outra interessante também, do Marcelo de Paula. Quais são as habilidades mínimas necessárias aos membros de um comitê de gestão de riscos? Pensando numa formação inicial de um comitê. Bom, obviamente vai depender muito do próprio regimento interno lá que a empresa vai querer colocar, ou seja, o quanto que o conselho de administração ele quer aquele comitê atuando, porque sempre temos que lembrar que um comitê ele não existe para tomar decisão ou para deliberação, ele existe para assessorar o conselho de administração. Então, esse comitê ele tem que ser formado em cima do que o conselho quer daquele comitê. Então, falado isso, normalmente o que o comitê espera é que eu tenha uma habilidade de discutir os riscos do negócio, né? Discutir ou se eu não tenho a habilidade de discutir o risco do meu negócio, ou seja, que eu conheço o setor, ou conheço a indústria, ou conheço a empresa, ou tenho já experiência com o assunto, que pelo menos eu saiba risco financeiro, né, Luz? Que hoje são imensos, né? Então, pelo menos eu tenho um cara que conheça esses riscos financeiros ou riscos de mercado, né, por exemplo. Então, acho que o grande ponto aqui é que não dá para você ter um cara que conheça tudo, mas você tem que ter um somatório de pessoas com experiências na indústria, no setor, ou com gerenciamento de risco, ou com risco financeiro, ou risco tecnológico que seja, que no somatório, né, trabalhando-se em conjunto, consiga cuidar de riscos dentro dessa formatação do comitê, né? E hoje, pelo menos nas entidades reguladas que eu conheço mais, existe todo um processo para formação, não formação, né, de contratação, de aquisição de um membro do comitê, que é bastante salutar, né? Bom, acho que a gente pode ir para... Claro. Desculpa, perdão, você falou um negócio muito importante, que aí também é para responder. O grande ponto que nós vemos, às vezes, que é errado em alguns comitês de auditoria, é que a pessoa entra com esse perfil, é analisado, só que dali para frente não há uma atualização, né? Que é o que você falou, né? Porque muda muito, né? Então, o ponto é que o comitê de auditoria também precisa ter um processo de desenvolvimento profissional também, de atualização, né? Exato, bem lembrado. Então, você falou isso na tua resposta, e acho que eu só queria reforçar, né? Comitê de auditoria, né, os membros, eles acabam mudando muito de empresa ao longo da sua atividade, então é natural que ele não vai ser um especialista de todos os setores, né? Isso serve para auditor, para conselheiro, para uma série de profissões. Mas eu diria que é uma obrigação dele se aprofundar no conhecimento dos negócios, porque sem conhecer os negócios, né? Sem conhecer, antigamente você falava, pô, visitar lá as operações, né? Estar próximo dos executivos, né? E eu acho que isso acaba interferindo na qualidade do trabalho depois. Muito. Você é um tremendo especialista em risco financeiro, mas você conhece aquele negócio? Porque aquele negócio tem riscos financeiros específicos daquele setor, daquela operação. Né? Então, acho que ter esse mindset de aprendizado, de aprofundamento do conhecimento setorial, me parece também bem importante. Concordo plenamente. Estamos no horário, a gente pode fazer as considerações finais, Coutinho, Ito. Atingimos aqui. Eu acho que, Lúcio, obrigado aí, Ito também, queria agradecer aí a apresentação, acho que foi muito boa aí, a gente tem uma presença grande até o final aqui, acho que
a sua experiência lá com a CI, de conselhos e comitês, o pessoal sempre quer saber, né? O que esse pessoal quer saber, o que eles esperam, né? O que a gente pode levar para eles de importante. Acho que a gente sempre sai nas mesmas perguntas, mas de temas diferentes aí, né? O Lúcio aí, pela experiência em Financial Services também já pegou de letra ali quais eram as regras todas ali. E é importante a gente que não é de Financial Services sempre dar aquela, né? Então ele já trouxe para a gente que já tinha umas regras ali, né? Para a gente não pegar algumas respostas erradas. E o Coutinho aí soltou uma instrução, né? Já falou, não vai falar besteira que esse aqui já tem regra. Né? E o Coutinho aí, também muito tempo de gestão de risco, auditoria interna, a nova realidade, aí acho que o Coutinho está no último ano e meio aí, acho que tem toda semana algum material novo que a KPMG está falando durante muito tempo. Queria agradecer a todos aí. Espero contar com todos no dia 8, temos a agenda aí de novo, né? Vários eventos nas próximas semanas, né? Dia 8, Cyber Risk e LGPD, né? Que não foi contado, vamos ver o que Leandro e Samara vai nos contar que nós não sabemos ainda, ou deveríamos saber com mais profundidade, e espero vê-los todos na quinta-feira. Um abraço e obrigado a todos. Boa noite. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado.